Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um episódio do Friend Carcast, o seu podcast do ramo automotivo. E hoje, a pedido de muitos dos nossos internautas, aí, o pessoal que interagiu com a gente, nós vamos trazer um assunto que é de interesse de todo mundo: financiamento de veículos. E hoje estamos aqui com uma convidada que é autoridade nesse ramo de financiamento de veículos e vai tirar todas as nossas dúvidas. André Tomasi, conta para nós um pouco mais de você. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? William, Joia. Gustavo, um prazer estar aqui com vocês essa noite. Um assunto tão legal, né? Muita gente tem dúvida e a gente vai tentar desmistificar isso daí. Eu sou Andréa Tomasi, eu trabalho como gerente de F&I já fazem 7 anos. Eu costumo falar que eu estou gerente de F&I, mas já fui vendedora de veículos, já trabalhei em banco, então conheço um pouquinho dos dois lados aí. Então é bem legal hoje estar sendo gerente de F&I. Show de bola, show de bola. Eu vou falar para vocês. Foi Gustavo, William, né? Foi unânime. Muitos inscritos pediram para falar sobre financiamento. Muita gente vem tentando fazer um financiamento e não está conseguindo. Não consegue aprovação. Uns por questão de score, outro porque o meu cônjuge tem nome sujo, eu tentei comprar e o banco puxou o nome do meu cônjuge. Eu queria saber de você, André. Já vamos começar já nas perguntas, sabe? Tem assunto, hein? Tem assunto. Tem. André, muitos inscritos fizeram essa pergunta. Eu sou casado, tá? No papel. Se eu for comprar um carro, eu coloco o nome do meu cônjuge que está problema no Serasa ou não? Vamos lá, gente, ó. Essa pergunta ela é muito legal. Por quê? Um cônjuge, ele pode sim ajudar na análise do crédito a melhorar essa aprovação, desde que o cônjuge não esteja negativado, não esteja com algum problema. Porque se ele está com alguma restrição, ele pode acabar piorando ali a análise, né? Então, assim, e sempre depende do que tem de Serasa, depende do que tem, porque às vezes é uma restrição pequena. Hoje o Serasa ele é só um balizador, né? Porque tem aprovações com cliente com Serasa que a gente consegue aprovar, e tem clientes que não tem nada no Serasa, tem uma escoragem ótima e a gente não consegue. Então, ele é só um balizador, né? Então, se o cônjuge tem, vamos abrir, né? Esse trabalho já é legal. Geralmente as mesas de análise de F&I, elas já fazem essa consulta antes. Elas olham lá o CPF do cliente e do cônjuge para ver, tiro ou não tiro, que tamanho de restrição que tem, entendeu? Mas se o cônjuge tem uma renda boa que venha a agregar nessa análise e nessa aprovação, tem que colocar com certeza. Mas se tiver com algum problema no Serasa, tem que olhar o tamanho dessa restrição. Essa é uma dúvida minha, tá, André? A gente trabalha com carro e muitas vezes a pessoa vem e falar de que meu marido, minha mulher tá com nome sujo e tal. E muitas vezes a gente passa a ficha da pessoa como solteira. Uhum. E o banco tem como cruzar essa informação? Assim, que ela não é solteira? Os birôs de checagem hoje de todos os bancos, eles cruzam muito todas as informações. Então, por exemplo, qualquer coisa que eu omita na minha renda, no meu estado civil, dependendo da entrada que você está dando, o banco vai cruzar e ele vai mostrar ali para você. Por favor, incluir cônjuge. Tem propostas que você sobe para o banco e ele fala, por favor, incluir cônjuge, porque ele já viu que tem um cônjuge ali. Então, tem as análises, as aprovações automáticas e tem aquelas aprovações que caem lá na mesa de análise dos bancos. Quando cai, a chance deles acharem esse cônjuge é muito maior. Mas pode ser também que não, entendeu? Então, sempre depende muito de como que vai ser essa análise dessa proposta. Mas então, no normal, o ideal é colocar o cônjuge. Sim. Se não tiver restrição, sim. Porque, dependendo da condição que vai entrar essa proposta para análise, muitas vezes ela pode aprovar no automático. Entendeu? Então, se tem alguma coisa, é bom não colocar. Diga pra mim, o que é aprovar? Olha, só eu tô perguntando. Calma que eu tô perguntando. Eu tô formulando a minha pergunta. Porque é um assunto muito legal, né? Sim. O que é a aprovação automática? Aprovação automática é assim, tem aprovação automática e tem pré-rec. Então, só com 3 informações que a gente coloca lá para o banco, que é
CPF, nome do cliente e data de nascimento, ele já fala se ele aprova no automático, coloca o valor, né? O valor tal, e ele já fala se esse crédito vai ser aprovado ou negado. Então, às vezes, você coloca só as principais informações, você entra para a segunda tela para o cadastro, ele já aprova, porque o score daquele cliente é muito bom. E em contrapartida também, quando o score dele não é tão bom, você coloca essas 3 informações, ele nem deixa você seguir para a próxima tela. Né? Então, Show de bola. Deixa eu fazer uma pergunta agora, André, para você. Na realidade, às vezes, tem a questão também da experiência da pessoa naquele determinado banco, né? sim. Não existe isso? Sim. Porque assim, mais uma vez, o cliente às vezes ele fala assim, meu Serasa é 800, é 1.000, tá ótimo. Mas ele tem experiência negativa dentro dos bancos comerciais, os grandes bancos. Então ele pode estar sem nada hoje no Serasa, mas ele já teve um histórico de prejuízo dentro daquele banco. Então, sim, assim, se, por exemplo, vamos passar nos grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander, se ele teve algum histórico de prejuízo dentro daquele banco, pode ter 50% de entrada. O cliente pode ter um rendimento 40 mil, 10 mil reais, não importa. Se ele teve algum histórico de prejuízo, não quer dizer que vai aprovar ele ter a renda e ter a entrada, entendeu? Isso Então, não quer dizer nada, né? Não, hoje eu falo que assim, os bancos eles fazem bem, eles vão juntando as informações, né? Eles olham o Serasa, mas eles olham o rating desse cliente, eles chamam rating, né, dentro do banco. Então eles olham o rating, como que é o rating desse CPF aqui dentro desse banco? É bom? Então eu consigo conceder um crédito assim. Já perceberam que às vezes falam, olha, não consigo conceder um crédito de tanto, mas eu concedo de tanto, né? Eles aprovam em parte ali. Então também é isso, dentro daquela instituição eles te dão até um valor X para financiar. Entendi. E outra coisa, na realidade, você pode até o oposto, né? Vamos dizer assim, às vezes até uma pessoa, de repente, com uma restrição, um Serasa, às vezes ela tem uma experiência boa em determinado banco, naqueles bancos ela já teve uns financiamentos ali, pagou direitinho, não atrasou, e às vezes com restrição aprova, não é? Sim. Pode aprovar, né? Com certeza, com certeza. Às vezes, eu tenho Serasa, não vai aprovar. Manda. Isso não quer dizer nada, né? Sobe a proposta, porque assim, a gente tem, por exemplo, 13 bancos, 12 bancos para você, instituições financeiras para você tentar analisar o crédito desse cliente e aprovar. Então, é o que eu falei, se ele tem uma experiência muito boa, se ele é correntista de algum banco, ele tem uma experiência legal dentro desse banco, por exemplo, ele já financiou, pagou em dia, ou ele tem um crédito imobiliário ali que ele também paga em dia, ou tem algum investimento, conta corrente, às vezes, conta corrente. Então, tudo isso conta porque ele vai olhar essa foto desse cliente, desse CPF, dentro da instituição. Então, no Serasa ele pode estar negativado, mas dentro da instituição ele é um bom cliente, ele é um bom pagador. Então, concede o crédito. E Andréa, você comentou da aprovação automática, né? A gente que está no ramo de carros, a gente vê muito isso. O cliente vai, manda ficha num carro e aprova. Uhum. E aí ele, não, vou mudar de carro. vou comprar aquele ali. Ele lascou. Quando ele muda, não aprova. E a gente dá essa dica aí, né, pessoal? Aprovou no automático, é Deus te dando uma chance. Não muda. Não mude de carro. Não mude. Eu acho que Pra nós, o que acontece nesse caso? assim, quando você sempre que for pedir uma reanálise, por qualquer motivo, principalmente quando vai mudar de carro, que daí automaticamente vai mudar o valor do veículo, a entrada, alguma coisa assim. É importante vocês olharem para o score desse cliente dentro do banco. Porque, mais uma vez, cada banco tem uma forma de classificar, né? Tem banco que é de 0 a 10, tem banco que é de A, B, C, D. Então ele fala, o score desse cliente dentro do meu banco é X. Antes de fazer a reanálise, pergunta. Eu vou correr o risco de mexer nessa ficha, já tenho uma aprovação? Porque daí, se o cliente falar, não, eu quero, né? Ele está ciente de que o banco pode não conceder mais esse crédito uma vez que você mexa nessa proposta. Então, assim, pode ser que sim, pode ser que não. Então né? sempre tem que falar pro cliente, tá Sempre, aprovado aqui, sempre. mas se a gente mudar de carro, corre o risco de você Pode. perder a aprovação e nem conseguir retornar para antiga. Simplesmente cancela. Às vezes a gente consegue, né? Não, então tá, esquece esse novo carro, vou manter a aprovação anterior. Tem bancos que eles falam ok, né, e aceitam, e tem bancos que falam não, agora eu já olhei para esse cliente por um outro prisma aí, eu não quero mais. Agora eu já analisei, vi que não tá tão bom, melhor deixar quieto. Viu, tenho pergunta dos inscritos aqui. Mínimo de entrada para conseguir o financiamento? Tem? Se o seu score é muito bom,
Tem cliente que aprova 100% financiado, independente do valor. Mas é óbvio que se você tiver uma entrada, ela vai ajudar sim ao banco olhar para você e conceder esse crédito, né? É diferente de você falar, eu estou financiando esse veículo 100%, ou estou dando um recurso de X valor, e aí ele vai analisar o contexto desta proposta. Então, ajuda muito sim a entrada, mas depende muito do score do cliente. A gente sabe que tem cliente que tem uma escoragem ótima, que vai passar e vai aprovar no 100%, né? Então, mas ajuda sim a entrada. É porque parece que o banco ele entende que o risco dele é menor, né? Quanto mais isso. eu tenho de entrada, menor o meu risco e maior a minha alienação. Ele se no bem inteiro e tem um risco menor. Então, acho que essa análise de risco do banco influencia na entrada, né? É porque assim, o banco hoje, quando ele vai conceder um crédito para qualquer cliente, para qualquer CPF, ele vai analisar exatamente isso. Como que é esse cliente perante a instituição, né? Como que é esse cliente? Como que é a movimentação bancária dele? Ele paga as contas em dia? Ele já tem um veículo financiado no nome dele? Ele tem um Serasa ativo? Porque às vezes o pessoal fala assim, deixa eu atrasar umas continhas aqui e tudo bem. Gente, isso é muito importante. Hoje em dia está tudo registrado. Tá tudo ligado. Interligado. Eu costumo dizer, sorria, você está sendo filmado. É isso aí. É o tempo todo. É tudo, e a tendência é só aumentar, viu? Porque a tecnologia está aí, a gente vê agora a questão de vínculo, às vezes a gente vê as pessoas que são revendedores de carros e tem CNPJ e às vezes eles ficam querendo colocar um carro às vezes no CPF, às vezes, e por enquanto tá meio cru ainda essa questão, mas eu acho que em breve vai vincular muito, cara. A pessoa que tem um CNPJ, se ela colocar um carro, ela comercializa carro e colocar esse carro no CPF dela, vai estar tudo integrado. Na verdade já tem isso, né, André? Se a pessoa tem um CNPJ, né, e o CNPJ tá com um problema, e a pessoa física dela tá legal, e ela quer comprar um carro, os bancos têm como puxar esse CNPJ, né? Já puxa, né? O banco hoje, quando ele traz a informação para nós, seja de recusa, ou seja, de uma pendência ali para a gente devolver alguma informação dessa defesa, ele já fala, por exemplo, cliente tem uma PJ com restrição, e aí pede para a gente explicar essa restrição, porque às vezes o cliente tem ali uma restrição, mas ele já pagou, não baixou ainda, tem um protesto que já pagou, mas não está baixado, né? Então, a PJ com a PF está vinculada. Tá vinculado. E o CPF também com a PJ. Então, se o cliente tem uma PJ que está inativa, que está com problema, o banco vai puxar, não tem como. Então, Exatamente. André, para bancos que têm o cliente como correntista, fica mais fácil porque ele consegue analisar todo o relacionamento que o cliente tem com o banco. isso. Mas esses bancos que não são físicos, não são bancos, são bancos digitais. Eles têm, quando o cliente vai passar uma ficha, eles buscam uma informação num banco público, num banco central, é alguma informação pública ou tem dados que os bancos não conseguem ver? Na verdade, é assim, todos os bancos hoje, eles podem comprar birôs de checagem. Então, eu vou lá e compro a informação de um determinado lugar. Então, enfim, vários. Aí, o que eles fazem? Seja banco digital, seja banco comercial. Quando você passa a ficha, eles já conseguem ver a sua vida ali, na verdade. Se você tem um financiamento com outro banco ou com outra financeira, se você tem investimento, ou se você tem uma restrição, ou se você tem um histórico de prejuízo de um banco que já nem existe mais. Então, hoje eles conseguem consultar tudo isso. Entendi. Independente se digital não, depende de quanto esse banco está investindo nesses birôs de checagem. A gente sabe que esses grandes bancos hoje, eles falam assim, a gente não tem como esconder nada, né? Porque você bateu ali, ele devolve falando alguma informação para você. Se você tem comprometimento de renda, Sim. tudo, né? Porque chega muitas vezes a pessoa, nossa, mas eu ganho muito bem, mas você ganha bem, mas tá gastando mais do que ganha, aí não dá, né? Não vai rolar, né? É isso mesmo. Hoje os bancos, eles falam assim, que tem que ter 30% do comprometimento de renda para o financiamento, né? Então, o cliente ganha 10 mil, até 3 mil reais ali é o que ele concede de crédito para aquele cliente para financiar. Às vezes acontece assim, o cliente já tem um financiamento, esse carro às vezes ele está deixando na troca, e aí por isso que é tão importante você subir ali uma ficha com qualidade de informações, falando,
olha, esse veículo vai ser quitado, porque o banco entende, ele já tem ali uma parcela, mas a gente vai quitar. Ou não também, né? Olha, tá no final do contrato, não vou quitar, entendeu? Porque ele concede, os bancos olham e falam, 30% da tua renda para um financiamento de veículo. Tem uma pergunta aqui, é de um amigo meu, que mandou até, mandar um abraço para ele, Léo, mandar um abraço para você. Ele perguntou o seguinte, se o cliente, ele tem comprometimento de renda, está comprometido a renda dele, né? E ele quer fazer um financiamento. Existe uma forma que fazem de simular uma entrada para poder facilitar isso daí, ou não existe isso daí? Existe essa prática? Simular a entrada? Sim, existe. Existe. Geralmente, aumenta-se o valor do bem e você simula uma entrada, né? Porque assim, você tem que pensar o seguinte, o sistema do banco, ele não está vendo como que é a proposta, a negociação com aquele cliente. Então, o que você colocar ali, é um veículo de 100 mil e está dando 30 mil de entrada. Ele não sabe se aqueles 30 é um veículo que está entrando na troca, se é um valor que o cliente está dando. Então, o que você colocar para o banco, ele vai entender como entrada. O que pode acontecer se o jogo que você combinar com esse cliente ali, nessa negociação não ficar claro, o banco na hora de, ele pode fazer uma checagem com esse cliente, ligar para esse cliente e confirmar essas informações. Aí cai tudo por terra. Exato. E também não pode ultrapassar a tabela FIP, é isso? Alguns bancos trabalham com FIP e outros bancos trabalham com Molicar. Então tem que ficar sempre ali atento, porque o Molicar é um pouquinho abaixo da FIP, né? Alguns bancos trabalham com Molicar, mas em média, 15%, 20% às vezes a gente consegue subir ali no valor desse veículo. Então uma dica aí para os vendedores que estão nos assistindo, vai vender, combina bem direitinho com o cliente, porque se o banco ligar, o cliente já sabe decor. Liga lá pro cliente e fala, olha, o banco vai te ligar, você tá dando 5 de entrada, mas se o banco fala que você tá dando 30 de entrada, tá bom? E a gente vê bastante que o banco, ele tem um treinamento para pegar o cliente se a informação tá correta, né? Sim. Porque geralmente vem lá, informações divergentes, cliente mudou. Eles fazem uma sequência de perguntas ou eles vão lá, conversa, pergunta a história da carochinha para ver se o cliente sabe de cor a historinha mesmo. Assim, até onde eu sei, eles têm algumas perguntas padrões que eles fazem, mas eles invertem a ordem, né? Como é que é o nome do seu pai? Quanto que é o valor da nota mesmo? Quanto de entrada você está dando? Então, eles confundem essas perguntas para tirar realmente dessa ordem, para desconstruir. Porque se é um cliente que está realmente comprando o carro e ele está ciente da negociação, você pode ir para lá, pode ir para cá, que o cliente vai conseguir responder, né? Sim. Agora, quando de repente alguma coisa que não está bem combinada, ou, por exemplo, acontece, é um terceiro que está comprando ali o carro, né? Está usando o CPF de alguém, que acontece também, a gente sabe. E às vezes não tá tão claro para essa pessoa. E aí acontece, a pessoa fala, peraí, não sei. Putz, como assim não sabe, né? Sim, você tá comprando, você tem que saber tudo. Exato. E quando lida com dinheiro, ninguém esquece R$1 que tá dando. Barato. Ninguém esquece. É barato. Eu só emprestar o nome para outro comprar um carro, né? E ficar lá enrolado 60 meses, são 60 anos. E outra coisa, você vai emprestar o seu nome para uma pessoa que não tem nome. Que não tem nome. Você acha que ela vai zelar o seu? Se ela já ferrou com o dela, ela tá preocupada. É isso mesmo. É verdade. É isso mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta que todo mundo faz, todo cliente faz na hora que vai comprar. Qual é a taxa que você está usando? Né? Só que a gente sabe, e eu quero que você também fale para nós, que não é bem assim na realidade, né? Não existe muito a questão de taxa. Tem uma taxa trabalhando no mercado, uma média ou não? Eu vou falar para você assim, depende. Por quê? A taxa, ela tem a ver com o ano do veículo, o percentual de entrada que você está dando, o prazo que você está fazendo. E aí o score do cliente. E o cliente, né? O CPF, né? O score, o CPF do cliente, que é o score. Então, assim, são todas essas premissas que o banco junta ali para dar aquela taxa. Então, no meu CPF, numa mesma condição, ele vai me entregar uma taxa. E no seu CPF, na mesma condição, ele vai entregar outra. Então, assim, não dá para falar qual que é a taxa média do mercado. Depende de quantos por cento de entrada em quantos meses.
né? Tem Varia, né? Varia do carro também, né? Então, Ano ano do carro, tudo né? isso, né? Na realidade, essa é das primeiras perguntas que todo cliente faz. Você senta na mesa para negociar com ele, ele já vem com essa pergunta: quanto que tá a sua taxa? É, E daí a gente tenta, às vezes, explicar isso para ele, mas assim, nunca é muito claro isso para eles, eles Sim. também não entendem muito. sim. E outro detalhe também, né, que você pode até explicar para a gente, às vezes se a pessoa tiver uma experiência num determinado banco, o banco pode liberar algo melhor para ele, né? Sim, sim. Vamos dizer assim, você tem uma conta num determinado banco e experiência legal lá, Sim. correntista show de bola, faz tudo certinho. Sim. Com certeza o banco vai entregar uma taxa especial para você, né? Sim, quando você é correntista de um banco e tem uma saúde financeira ali saudável com aquele banco, com certeza a condição que ele vai entregar para você é muito melhor do que ele vai entregar, do que a gente vai conseguir em outro banco, por exemplo. Então, você é correntista do banco X. Ali você vai conseguir uma parcela melhor, se você tiver um bom relacionamento, do que em outros bancos. Então, sim, Com certeza. com certeza. Como é bom financiar um carro. Quem nunca não... Quem tá assistindo a gente? Eu não vi você um nunca, carnê, cara. nunca financiou e nunca não tá pagando um carnezinho, Homem tá vivendo. dívida é homem infeliz. É um garoto. É um garoto. E financiar um carro ainda, né? É. Ah, é tão prazeroso você comprar um carro, né? Carro, casa, né? São, acho que os bens mais desejados, né? E é difícil a pessoa que chega juntar todo o dinheiro para comprar à vista, Sim, né? O financiamento, muita gente entende, mas o banco tá me colocando uma taxa aqui muito alta. Gente, ele tá antecipando exatamente um bem que você ia alcançar lá na frente isso. e você vai alcançar agora. Automaticamente o dinheiro no tempo ele tem um custo. E o banco viabiliza isso para você. Então, o financiamento não é ruim. Não. Não, mas ele te permite você comprar carros que você talvez demoraria 5, 10 anos para comprar. Realizar O hoje, né? financiamento é uma antecipação de um sonho. Se você está querendo uma pessoa mais analítica, está querendo programar algo diferente, o que você faz? Você faz um consórcio. Consórcio. Você faz um Sim. consórcio que daí você vai pagar menos juros. Sim. Agora, se você não está preocupado com os juros, mas você quer o carro agora, você precisa desse Necessidade, bem, né, é também, né? necessidade, compra, faz o financiamento. E se você tiver um score legal, como o André falou, se você tiver bacaninha lá no Bacen, quem sabe você não consegue uma taxa de juros legal, né? É assim que funciona. Sim. Tem mais perguntas aqui de inscrito. O pessoal Perguntou bastante. perguntou Todo mundo bastante. quer um créditozinho, né, meu Deus? Eu acho que nosso perfil de seguidores tem bastante jovens, e pai de jovens. 18 anos, acabei de tirar a carta. Estou com a habilitação ainda na... Fresca. Na permissória, né? Permissória, né? É isso aí. Eu consigo fazer um financiamento? Hoje, quando o cliente acabou de fazer 18 anos, ainda não tem emprego, ou começou agora a trabalhar, o banco fala que não tem lastro desse cliente. Então, como que eu vou dar um crédito para ele se eu não vi nada dele ainda no mercado financeiro, né? Então, é difícil de aprovar um cliente novo, recém-habilitado, que nunca trabalhou, que está novo no emprego. Então, é importante, nessas situações, entrar com um aval, né, de primeiro grau, que seria ali um pai, uma mãe ou um irmão. Porque é muito difícil o banco conceder um crédito se ele não conhece ainda como que esse cliente vai desempenhar no mercado, entendeu? Então o avalista é um solidário da dívida. Sim. Entendi. Obrigado aí, paizão. Você me ajudou no primeiro carro. Não, meu pai chegou assim, eu fui financiar um Golzinho G4, banco, motor e roda. Banco, motor e roda. Não tinha opcional nenhum. O opcional era o para-choque que tinha que vir na cor, porque era opcional. Mas você sabe que... Era opcional. Você sabe que na minha época, a época do William também, o pessoal falava que era direção semi-hidráulica. Sim, Ia lá, colocava 50 libras nos pneus dianteiros, né, William? Nossa Senhora. Aí ficava levinha a direção, mas é semi-hidráulica. Semi-hidráulica. Aí eu fui lá comprar o carro, o cara falou assim, você não tem que colocar um avalista aí. Aí meu pai falou assim, coloca eu aí. Falou, moleque, se você não pagar essa parcela, você tá morto, porque o banco vai vir em cima de mim. Isso aí. Mas então o avalista é um solidário da dívida. Sim. Se aquela pessoa que é o titular do contrato não pagar,
o banco pode ir atrás do avalista. Vai atrás do avalista. Vai recorrer Olha ao só, avalista. então já tô de olho, hein? Cacazão, vou te ajudar, hein? Só avalista, daqui 3 aninhos. Mas se você não pagar, eu faço que nem o pai do Gustavo. Mas viu, assim, na realidade o banco tem razão nessa parte do 18 anos. Igual você falou, ele não tem experiência nenhuma no mercado. Né? Nada. Sim. Como que vai liberar um crédito para a pessoa aí que não tem uma experiência, Não tem né? histórico, Não né? tem um histórico, é igual um exemplo, eu chegar e falar, ó, empresta um dinheiro para a Andréia lá, Gustavo, que ela é gente boa, mas se você virar falar para mim e falar, eu não conheço a Andréia, você vai emprestar? É mais ou menos por aí, né? Não, é exatamente Né? isso. Por isso que, na verdade, às vezes as pessoas falam, eu compro tudo à vista. Compro tudo à vista, eu não financio, eu não tenho cartão de crédito, eu não parcelo nada, eu compro tudo no dinheiro. Isso, quando você for precisar de um crédito, vai ser ruim, né, André? Tem muita gente que fala assim, eu ganho bem, pago tudo à vista, exatamente isso. Movimento a conta, não faço nada. E aí quando você vai querer comprar um carro, vai comprar qualquer outra Uma coisa, casa, né, às vezes. o banco ele não consegue olhar para você e falar, tá bom, mas como que você é ali, como que é seu perfil? Você é bom pagador, não é bom pagador? Ele não consegue lastrear você. O nome que eles usam é lastrear. Então, sim, você precisa, para você conseguir um crédito, movimentar a sua conta bancária, ter conta em débito automático, movimentar esse dinheiro, porque ele precisa olhar para você, né, ali, como que é o seu comportamento. Senão, pago tudo à vista. Como que ele vai dar Outra coisa, crédito pra você? o cartão de crédito mesmo, você sabendo utilizar ele é um excelente Super. meio aí para poder auxiliar na experiência sua no Sim. mercado. Na realidade, o cartão de crédito ele te dá mais ou menos a oportunidade de você comprar alguma coisa na hora ali, pagar daqui 30 dias, né? Tudo isso sabendo usar, né, no Sabendo caso. usar, Mas como é exatamente. bom a gente saber utilizar, porque justamente para a pessoa às vezes que está querendo aí financiar um carro ou uma casa no futuro, já vai trabalhando esse processo aí para poder melhorar a sua experiência. Ele não vai ficar pagando o mínimo, pelo amor de Deus. Não, aí É. não dá, isso aí O cartão dá, te dá uma oportunidade de mostrar Ele que te você dá é um pagador, né? Tem uma pergunta que é assim, como que eu faço para melhorar esse score, né? O que eu faço para melhorar? Durante de 3 a 5 meses, se você fizer isso, uma movimentação no cartão, saudável, né? Não gastar mais do que você ganha, pagar em dia suas contas, movimentar essa conta bancária que você tem, pagar suas contas em dia, o banco vai olhar para você e falar, olha, aqui eu tenho um histórico, e aí é mais fácil conceder esse crédito. Isso é bom. Muita gente, André, fala assim, chega na loja e fala assim, ó, limpei meu nome ontem, já pode mandar minha ficha aí. Quanto tempo o cliente, esses 5 meses que você falou, 6 meses, vale para esses clientes que foram negativados também, para ele começar a mexer, para o banco enxergar ele aos pouquinhos? E a gente tem que falar isso pro cliente, que não dá para limpar o nome e comprar um carro de 60 mil reais no outro dia, né? Assim, depende de quanto é essa restrição dele. Então, se é uma restrição pequena e ele pagou, demora ali os 5 dias para baixar, sair do Serasa. Se for isso, é mais fácil uma aprovação. Diferente de um histórico de prejuízo. O cliente tinha uma dívida lá no banco ou com alguma financeira, deixou caducar aquela dívida, não pagou, lá passou 5 anos, ele não pagou. Aí ele caducou, meu nome está limpo. Ou esperou chegar lá no mínimo, o banco fez um acerto, ele fala, agora está limpo o meu nome. Mas ele ainda está numa lista negra que os bancos chamam, entendeu? Então eles entenderam que aquele cliente é o perfil dele. Ele vai lá, faz uma dívida, não paga, ou espera caducar, ou espera chegar no mínimo. Então, depende do tamanho, da porção que ele tinha de restrição no mercado. Aí, galera, lascou, hein? Não dá pra fazer acordo do Serasa, não, hein? O nome vai lá pra lista negra. Existe ainda aquele lance, eu vou esperar 5 anos que caduca. Existe isso? Não existe. Nas instituições financeiras existe. Mas fica lá, né? Não, fica o histórico. Histórico. Histórico nunca vai ser apagado, gente. Você não vai ter mais o Serasa ali no seu nome, o SPC, mas o histórico vai ter para sempre, entendeu? Outra coisa, os bancos se comunicam hoje, né? Se você teve um problema lá no Bradesco, o Itaú vai saber que você teve um problema com o Bradesco. Eles trocam informações justamente para eles poderem se auxiliarem, né? Se defenderem, né? De possíveis fraudes aí. Sim, mas acontece assim também. Por exemplo, esse cliente teve um histórico de prejuízo lá no passado, por algum problema que ele teve, né? Seja de saúde, numa empresa dele. Aí ele foi lá, sanou essa dívida ou deixou caducar. O que acontece?
Com o passar do tempo, se ele conseguiu melhorar esse score dele, e daí ele movimentou cartão, pagou em dia, ele teve uma melhora no score dele, né? Então, assim, o banco também olha para isso. Ele vai olhar que aquele cliente tem um histórico de prejuízo, mas ele também falou, olha, dali para cá ele melhorou. Tem isso também, né? Entendi. Então, tem que ficar pagando em dia, né, gente? Pague certo, Gustavo. Pague certo. E pronto. Não pague o mínimo lá. Não vai dar pra ficar pagando os boletos. Você vai se enrolar, Gustavo. Não vai pagar o mínimo lá, Gustavão. Olha, seu pai financiou um carro pra você, seu pai, não. Não, agora eu tô tranquilo. Agora não. Você pagou em dia? Já paguei. Já pagou. Mas se não fosse, tempo, né? se não fosse Foi o quando você velho... tinha 18 anos já. Tinha faz 18 muito tempo anos. isso. Não faz tanto tempo, né? Mas quase 10 anos já. Nossa, eu já financiei tanto carro, tanta moto, eu nunca contei na minha vida. Tanto. Gente do céu, tudo que eu tive na minha vida foi financiado. E outra coisa, né, Evandro, que a gente fala, né? A gente tá aqui falando de financiamento. A pessoa se apega muito ao prazo, né, Andréa? Sim. Ai, mas é 60 meses, é 48. Gente, eu acho que alguém aqui já pagou o financiamento até o final. A gente sempre troca antes. E outra coisa, Sempre troca bem antes. bem lembrado também é uma das perguntas. Em caso de quitação de um financiamento, porque existem dois tipos de financiamento, o CDC e o leasing. Leasing acho que nem estão usando mais, não né? tem mais. Geralmente é pessoa jurídica, em alguns casos específicos que O usam. CDC, ele proporciona um desconto em caso de quitação? Sim. O CDC você consegue antecipar os juros desse financiamento que você fez quando você vai lá na última parcela. Você pode ir na ordem crescente? Pode, mas você não vai ter o desconto tão grande. Quando você vai lá na última parcela e você antecipa, você tem sim um desconto. Se eu pagar de trás para frente. Por exemplo, eu trás pra pago a frente. atual Isso. e puxo a última. Isso, ou entrou uma grana, você quer se livrar de algumas parcelas ali, mas assim, não é para gerar o boleto automático e pagar. Você vai entrar em contato com o teu banco e falar, olha, eu quero antecipar a parcela de número 60, por exemplo. Porque se você pega ali, de repente, no site só o boleto, ele vai conceder um desconto por exemplo, 2027, 2028, vai conceder um desconto ali. Quando você fala que você vai antecipar na central, o desconto é diferente. Olha aí. Olha aí, pessoal. Dica, hein, galera? Uma bela dica, hein? Você está com financiamento vigente e quer dar uma antecipada, entrou um dinheiro, muita gente recebe agora 13º, quer antecipar. O ideal, então, André, é ligar Na central do banco e falar, eu quero antecipar a parcela X. Eles vão conceder esse boleto com desconto já batendo esses juros que você... Agora, se eu vou querer fazer por conta, talvez não dê certo. Não, até dá, mas é que se você não Tem vai ter alguns talvez o desconto necessário, entendeu? Tem alguns bancos, hoje que nem o Banco Volks mesmo, ele no site lá, ele já sai a parcela já. Você flega, né? Antecipado. Isso. Flega e... Você seleciona a parcela para antecipar e ela já... Um exemplo é 1.000 a parcela, você vai pagar a última, lógico. Estou falando de um financiamento Longo. bem no início. Aí você começando a pagar, ele, vamos dizer, pagou umas 5 parcelas e quer antecipar a última. Sim. De 1.000 ele cai mais ou menos uns 600 para 600 a parcela, 650 mais Uma ou menos. média aí de 40% de desconto. Mais ou menos. Ele menos. já dá automático lá no site do Volks. Então, galera, a gente fica, mas eu vou entrar no financiamento de 60 meses. Gente, você tem que focar no compromisso que você tem mensal. Costumo dizer o seguinte para os clientes: pense numa parcela que cabe no seu bolso. Isso. Não adianta você querer reduzir o número de parcelas e aumentar o valor da parcela. Consequentemente, você vai se apurar. Aumenta o número de parcelas e diminui o valor da parcela. Cabe no bolso, paga tranquilo, sobrou um dinheiro, antecipa. Não é? E assim, às vezes o cliente faz em 48 meses, ele troca o carro em 24. Exato. A diferença, ele gera o boleto, a concessionária paga, o lojista paga e pronto, entrou num próximo. Dá Então, entrada de novo. a gente tem que falar para os clientes que se preocupe com a parcela que você vai contratar. Exato. Sobrou um dinheiro, você antecipa. Mas prazo, gente, prazo é uma coisa mais mental do brasileiro do que realmente é a diferença, né? A diferença está na parcela, né? É que na realidade, todo mundo, quando ele vai comprar, quem não é negociante de carro, né, quem não faz negócio com carro, ele fica somando.
Ele fica, ele fica calculando ali as parcelas. Quanto que dá, né? Volta a repetir, não quer pagar juros, Vai no consórcio, guarda Nós dinheiro. conhecemos aí várias empresas de consórcio boas, né? Que Sim. você pode estar procurando aí. Mas assim, confiáveis. normalmente a pessoa Mas se você está disposto a ter o bem, tem que estar preparado para pagar os juros. vai ter isso que aí. pagar, vai antecipar o dinheiro aí. E outra coisa, é a necessidade. Do momento você está precisando daquele carro, é necessidade, é o sonho, é minha vontade. Cabe no seu bolso, compra o carro. Vai ser feliz. Costuma dizer, só se vive uma vez. Vai ser feliz. Vai ser Olha, feliz. Pega o boleto lá, passei o boleto, põe o porta-luva. Nunca passei vontade de comprar um carro. Nunca. Fiquei Nunca com vontade. passou vontade, Fui né? lá e comprei. Financiamento, joga o carninho ali no porta-luvas. Quanto vamos você quitou? pagando. Quanto você quitou? Nunca, nem Só com a loja que tava. só em troca, faz outra. Vai viver, vai ser feliz. Só se vive uma vez, né, Miriam? E outra coisa, o carro é assim, na realidade você vai financiar ele, mas sem empatar o dinheiro num carro. Você vai ter o prejuízo do tempo no carro e o prejuízo do dinheiro, porque você colocou o dinheiro, passou 2 anos, você colocou 50 mil num carro, além de seu carro desvalorizar, seu dinheiro desvalorizou. Sim. Não é verdade, mano? Tem essa também, né, André? Ó, eu tenho lá 50 mil para dar de entrada. Ou 50 mil para comprar um carro à vista. Vamos pôr. 50 mil também não compra mais nada hoje em dia, não. Só essas lasanhas, né? Só as lasanhas. Lasanha compra. Vamos lá. 70 mil, né? Um carro médio. Por 80 mil reais. Um ticket médio de 80 mil reais. Eu tenho 80 mil reais. E eu vou comprar um carro. Você aconselhou a comprar esse carro à vista ou financiado? Financiado. Pega esse dinheiro, coloca aí numa aplicação, CDB, CDI, que rende ali. A gente não sabe qual que é o perfil do cliente, né? Se é mais arrojado ou não. Deixa esse dinheiro guardado e vai pagando as parcelas mensais, que vocês falaram. Pago em 4 anos. Dali 4 anos eu vou ter o quê? Dali 4 anos eu vou ter o carro, certo? Terminei de pagar o carro, eu vou ter o carro, tudo bem, vai estar depreciado, tem a depreciação dos 4 anos, tudo bem. E mais o dinheiro que eu ia pagar à vista corrigido. Sim. Então você pega um carro que valia, quando você ia comprar, 80, ele vai estar valendo ali, depois de 4 anos, uns 60 mil? Tá, seja 55, 60 Bem mil. conservadão. 55. Sim. Seja 55 mil. Tenho 55 mil e os 80 que eu deixei aplicado durante 4 anos, corrigido, que gerou, foi para, seja 90, 95 mais 55. Sim. Você tá entendendo? Isso que você tá falando, Evandro, tem curso aí que cobra pra ensinar isso aí pro cara. Cobra. E aqui a gente tá passando de graça pro cara ter um carro, um investimento. Vou falar para você, muito vendedor de carro não sabe fazer isso, essa conta. não sabe. E não sabe explicar para o cliente. Explicar. Porque isso é conta que, não vou falar, generalizar que todos têm que saber, mas é necessário. Porque às vezes você ajuda o cliente. Não é? Sim. Não estou falando que você está querendo vender um financiamento. Na realidade, a intuição do vendedor, a necessidade dele é fazer a venda do carro. Se ele financiou, faz parte do negócio. Mas assim, se você faz uma explicação dessa, igual o Evandro falou, você abre a mente do Mas é lógico, a pessoa saiu, ela ia ter o investimento somente de um carro, que dali ao longo de um tempo ia estar valendo 55, seja. Aí ela aplicou, aí ela vai ter o carro e mais a aplicação dela, vai estar em torno de 150. É o patrimônio. Você tá entendendo? Tem o dinheiro Ela à alavancou disposição. esse dinheiro. Na Sim. verdade, se tem esse banco que está aí financiando, que está liberando o crédito para você, aproveite. E a gente vê, né, André, que isso é uma grande realidade, que os carros de maior alto valor, a maioria, o rico não se descapitaliza. Não. Ele Não. pega, coloca ali Não. 20, 30%, Exato. ele usa o dinheiro do banco, né? Exato. Ele usa o dinheiro do banco, se alavanca, esse dinheiro que ele empataria no carro, ele coloca para render, ele coloca para ele coloca na empresa dele, ele investe em imóveis, aí. no caso, investe no que vai dar dinheiro. E não porque fica carro, descapitalizado, né, gente, mano? vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Carro é um bem de consumo, então consuma. Como você consome? Você não paga uma linha de telefone? Você não paga?
Mensal? Mensal. Uhum. Você paga o seu carro mensal. É isso. Acabou. Usa o carro, pague ele mensalmente. E quando você terminar de pagar, esse dinheiro que você ia empatar nele, você ia empate em outra coisa. Empate no imóvel, compra um apartamento para alugar, para Uhum. investir. Enfim, faça isso. E outra coisa, Evandro. Se você tem um dinheiro, não está descapitalizado, aparece uma oportunidade, você tá com Sim, dinheiro, qualquer isso, coisa. não é verdade? Exato. De repente, vamos falar até o pior. Vamos dizer que você teve um problema e de repente tem que quitar esse carro. Você está com o dinheiro na mão. Sim. É isso mesmo. Nossa, a parcela tá me apertando. Fui mandado embora do trabalho, não vou conseguir pagar essa parcela. O meu dinheiro tá lá investido. Sim. Eu posso quitar meu Ou carro. melhor das hipóteses, aí, Né? tá, William? Você pode fazer o seguinte: você vai ter uma concessionária, existe a troca com troco, você vai ter uma concessionária, Sim. você dá o seu carro que vale 90, já pagou tanto por mês. A concessionária vai quitar o seu carro e te volta o dinheiro. É um carro de menor Ela valor. pega seu carro, ou você pega um carro de menor Sim. valor e sai sem dívida. Enfim, gente, em saída, Andréia, Tem dá saída. para você ficar tranquilo e não ficar com medo de ter um carnê. Ah, eu tenho medo de carnê. Sim. O carnezinho, né? Aqui em Sorocaba o pessoal fala carnê, né? E assim, né, Wanderlei e André, tem muitos clientes que não leem o próprio contrato de financiamento, Sim. né? Um amigo meu esses dias me mandou um contrato dele, ele falou assim, não, perdi o emprego, não sei o que, tô enrolado. Vamos ler o contrato dele? Ele tinha o seguro no próprio contrato que pagava para ele determinadas parcelas e Número ele de nem parcelas. sabia. Gustavo do céu, olha, eu tinha esquecido, pessoal. Tiago, um abraço para você, Tiago. Ó, mandou essa pergunta. Existem seguros que eu possa tirar do financiamento? É vantajoso eu tirar o seguro ou manter o seguro? Na verdade é assim, ó, os bancos eles concedem um benefício de você ter alguns produtos na hora do financiamento. Então tem vários, seguro proteção financeira, o de morte e invalidez, que você só consegue fazer na hora do financiamento. Depois você não consegue comprar mais eles ali, né? Porque ele está dentro daquela taxa. E aí, dependendo do banco, tem seguro que cobre 5 parcelas, até se você tiver desemprego. Invalidez, você ficou por um tempo, se acidentou, se você comprovar, você também tem. Então, é um benefício que a gente fala às vezes para falar, seguro, eu não quero nem saber de seguro, mas só quem já fez uso do seguro, ou, por exemplo, que acontece muito. A gente oferta para o cliente, ele não quer. Não quero. Assina o disclaimer, que é a carta de renúncia. Dali a algum tempo a pessoa adoece ou a pessoa falece, a família vem requerer. Vem na concessionária e fala, olha, fez um financiamento para o meu pai, eu quero quitar. E não tem, né? Porque ele não fez a opção de fazer a compra daquele seguro no ato. Então, falo que seguro é igual seguro de carro, né? A gente tem para não usar, mas ele sim é uma garantia, uma proteção para você ali, né? É uma segurança mesmo. Isso. O convênio médico, né? Só lembra quando precisa. Mas E esses seguros, eles estão ficando cada dia mais implementados, né? Hoje, existe um seguro que cobre até franquia sim, em caso de acidente? sim. Ela cobra um valor X, um percentual do valor da sua franquia de seguro. A gente não fala o valor total, porque depende de quanto é a sua franquia. Mas ela, por exemplo, tem apólices que vai cobrir até R$1.000, até 800, até 1.500 da sua franquia. Daí a diferença você paga. Mas isso é vinculado seguro financiamento ou não? Não. Tem que ser um exemplo. Financiamento Bradesco, seguro Bradesco? Não. Independente. Nada a ver. Tem o financiamento do banco Volks, por exemplo. Você teve um problema de sinistro e aí você quer acionar, você consegue. Com Você outra tem um financiamento, vai em outra seguradora, dá para fazer. Sim, Ele cobre, por Legal. exemplo, cobre. o Banco Volks, ele cobre o seguro A franquia de um seguro do Bradesco, da Porto Seguro. Sim. da Porto. Bacana. show Ele vai de bola. precisar de um recibo, de algum documento ali que mostre, ele vai reembolsar o Show. percentual. Nesse contrato desse meu amigo que a gente leu, que aí eu tive a oportunidade de ler, tem remoção se o carro tiver pane. Tinha pane seca de combustível, tá andando lá, tá com combustível. No financiamento, No isso. financiamento. Sim. Sem envolver nada do seguro dele. Sem ele ligar pro seguro, nada. Tudo embutido lá. Mas é aquele negócio. A gente tem que saber, né, André? Sim. Tudo que a gente tem direito e tudo que a gente tá usufruindo. Sim. Então, pessoal, leiam. Tem muito. Na hora que te oferecerem o seguro, entenda primeiro antes de falar não. Use, né? nada. Entenda primeiro. Vai ser vantajoso pra mim?
eu vou ficar mais seguro, porque o seguro nada mais é que um amparo, né? E na hora que você precisa, aí que você vai lembrar do bendito. Existe aquela história, né, Gustavo? O banco, ele vai querer te oferecer. Uhum. Ele vai oferecer. Entenda, tudo nessa vida é venda. Sim. Tudo é venda. Todo mundo está vendendo o tempo todo. E o banco está vendendo os produtos dele. Será que esse produto, cabe eu ver se é interessante para mim ou não? Vamos ver o que o banco está me oferecendo. De repente, um seguro desse não impacta tanto na parcela. Impacta, André? Não, porque muitas vezes o banco já entrega para você aquela parcela protegida. Então você já combinou ali com o vendedor, uma parcela X já está protegida. Então por que você vai tirar? Para tirar ali, sei lá, 50, 60 reais ou até menos dentro Lá da na frente parcela. vai fazer falta para E você. no momento em que você precisa, porque sempre na emergência, você vai falar, puxa vida, por causa de 30, 40 reais, eu não adquiri esse produto e agora está me fazendo falta. Olha lá, pessoal, tá vendo? Mais uma dica aí, ó, tá? Na hora de fazer o financiamento, se te oferecerem seguro, leia, entenda, não peça para cancelar de cara, né? Né? Porque às vezes a pessoa fala para tirar sem nem entender o que é. Exato. Né? Ah, não quero seguro. Mas a senhora entende o porquê do seguro? Qual é as vantagens? Qual a vantagem do seguro? Para um pouquinho, escuta. É. Às vezes é 1 minuto, 2 minutos que vai te salvar de uma dor de cabeça lá na frente, né, Evandro? Gustavão, o papo tá bom aqui, mas você não falou Eu dos esqueci. nossos patrocinadores. Galera, me desculpa, eu tô aprendendo, tô ficando bom, viu? Ó, queria aqui mandar um abraço à nossa patrocinadora lá, Sol Instituto de Beleza. Tá pensando aí em fazer um dia de noiva, tá precisando de tudo de estética? Vai lá na Sol Instituto de Beleza, o melhor instituto de beleza de Piedade, tá? Eu assino embaixo, tá? É, né? Meu amor, já chega aí pra janta, tá bom? Temos também o Dom Pizzaiolo, a melhor pizzaria aqui da região de Sorocaba. Liga lá, os meninos fazem a melhor pizza aí com entrega rapidinha. E também não posso esquecer da PJS, que é a construtora aqui do Paizão. Tá precisando sair lá do aluguel, tá precisando comprar um imóvel novo, liga lá na PJS, eles vão fazer uma condição para você no precinho. Financiamento também, viu? Ó, precisar de financiamento imobiliário também eles têm lá. Viu, deixa eu falar pra você aí, viu? E quem quiser nos patrocinar, Gustavão? Nós temos aí um e-mail que a gente vai deixar na descrição desse vídeo para você que é parceiro, tá querendo ter sua marca divulgada aqui para nossa galera, acha que tem um conteúdo que pode agregar no nosso podcast, pode mandar lá para nós no comercial e a gente analisa todas as propostas. E aqui nós somos ecléticos, entendeu? É salão de beleza, é pizzaria, é construtora. Não precisa ser relacionado a carro. Se você tem um produto e se identificou aqui com o nosso podcast, ajude a gente aí pra gente estar sempre trazendo conteúdos bacanas como esse de hoje. Eu queria agradecer a Andréia, já aceitou de pronto o convite para vir aí, falar sobre financiamento, que foi um dos temas que mais teve votação aí, todo mundo foi unânime, né? Todo mundo querendo saber sobre financiamento, muita gente querendo entender como funciona, pessoas jovens com 18 anos querendo financiar, nego quebrado aí, que tá bem enrolado, quer saber se consegue aprovação, enfim. Eu acho que deu para esclarecer, né, Andréia? Sim. Deu. E queria agradecer a Andréia, queria agradecer Gustavo, o William. E, pessoal, até o próximo podcast. Um abraço. Pessoal, até mais. Isso, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.